Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá pessoal, eu sou o Guilherme e hoje eu estou aqui com a Lari e essa é a 26ª edição da Rádio Uni. Para essa edição, nós separamos entrevistas que abordam questões relacionadas à educação. Dito isso, nós iniciamos com a primeira entrevista que foi feita com a Fernanda Westphal, que é presidente do Fundeb e membro do Conselho Municipal da Educação de Candiota. Bom, olá ouvintes da Rádio Uni, me chamo Antônio Colares, sou integrante do PET Letras Bagé e hoje eu tô aqui com a Fernanda Westphal, que é presidente do Fundeb do município de Candiota e também membro do Conselho Municipal de Educação do mesmo município. E hoje a gente vai conversar algumas coisas a respeito da educação e das posições que ela ocupa dentro desses locais, desses ambientes. Então eu queria agradecer a tua disponibilidade, Fernanda, e já começar com o primeiro questionamento para ti, que eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes para entenderem qual que é a importância do Fundeb para a educação e para a sociedade no geral. Qual que é o papel dele? Olá, ouvintes da Rádio Uni. Quero agradecer ao Antony pelo convite para essa entrevista. Eu sou a professora Fernanda Westphal, da Rede Municipal de Ensino de Candiota, e hoje estou presidente do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que é a principal fonte, de recursos da educação básica, que vai desde a creche ao ensino médio. Ele foi criado em 2006 e estava previsto para acabar em 31 de dezembro de 2020. No entanto, após uma grande mobilização da sociedade, ele foi aprovado, no Congresso Nacional e se tornou a Emenda Constitucional 108/2020, que tornou o fundo parte permanente da Constituição Federal. Isso foi um grande ganho, da sociedade, porque antes a União ela complementava, de recursos para o fundo 10%. E a partir da criação do novo Fundeb, a União vai colaborar com até 23%, chegando a esse valor gradativamente até 2026. O objetivo do fundo é fazer com que haja menos desigualdade de recursos entre as redes de ensino. Para vocês terem uma ideia, o nosso município de Candiota é um município que tem uma arrecadação alta devido às usinas termoelétricas a carvão e outras fontes de recursos, mas o retorno do Fundeb aqui para Candiota ele é deficitário, porque nós temos uma rede de alunos pequena, a nossa rede municipal ela não chega a 1.000 alunos. Então, os recursos que retornam do Fundeb, eles pagam somente a folha dos profissionais da educação. Então, o montante que vai para a União retorna de acordo com o número de alunos das redes de ensino. Então, para a Candiota, nós temos um Fundeb deficitário, mas que com a complementação do salário educação, nós temos como manter, a nossa rede de ensino com bons resultados. E em segunda pergunta, de que forma o Fundeb pode contribuir para a melhoria do ensino e, sobretudo, nesse período de ensino remoto e ensino híbrido? Bom, a forma que o Fundeb pode contribuir para a melhoria do ensino, sobretudo agora, nesse momento de ensino remoto e ensino híbrido que nós vamos passar nesse momento, é exatamente atendendo, aquelas necessidades das redes de ensino. E nesse momento de pandemia, revelou uma grande desigualdade, entre os educandos, entre as redes, que sempre existiram, mas que se evidenciou muito, nesse momento de pandemia. Então, esses recursos poderiam, por exemplo, ser alocados para aquisição de equipamentos, para os alunos, para os professores, que nesse momento de pandemia muitos não puderam fazer, os seus trabalhos, participar das atividades remotas por falta de equipamento adequado.
Então, era uma forma, né, que os recursos do Fundeb poderiam ser investidos. E também na formação dos professores, né, porque foi um momento em que os professores tiveram que se adequar a essa realidade, né, do ensino remoto, e a formação foi fundamental, né, para que a gente desse conta de todo esse processo. Como terceira pergunta, a gente queria trazer também, agora que as aulas presenciais estão retornando aos poucos, como lidar com os casos específicos de alunos que não vão às aulas ou das famílias que não desejam o retorno desses alunos às aulas? O Conselho previu alguma medida em relação a isso? Eles saíram prejudicados de alguma forma, como qualquer aluno sairia na época do período não pandêmico? Bem, em Candiota, na rede de ensino municipal, os alunos que não retornarem às aulas presenciais não serão prejudicados. Os professores terão um dia na semana para atender esses alunos. Como vamos retornar agora no dia 8 de setembro, né, às aulas presenciais, esperamos, né, que os alunos que vão ficar no ensino remoto continuem fazendo as atividades, né? Caso contrário, nós temos que fazer a busca ativa, que nós já realizamos durante todo esse processo, que foi, né, normatizado pelo Conselho, que todo aluno que não estivesse fazendo as atividades remotas, a escola deveria fazer essa busca ativa, né, para que oportunizasse, né, que todos realizassem as atividades. Na penúltima pergunta, a gente queria saber se há uma discussão sobre as medidas de recuperação de aprendizagem para esse período de aula remota por conta da pandemia, né? Quais que são as contramedidas em relação a todo esse período? Bem, como estamos retornando essa semana às aulas presenciais e as escolas tiveram que planejar todas as adequações necessárias para retornarem com segurança, ainda não foi discutida essa recuperação, pois temos que fazer, né, uma avaliação diagnóstica desses alunos que retornarem e ver, né, quais são as maiores defasagens para que adequemos qual recuperação vai ser feita. Mas com certeza vai ser feito algum tipo, né, de recuperação para que esses alunos não sejam prejudicados. Bom, e como último questionamento, na sua opinião, como esse processo vai afetar a educação nos anos seguintes? Vai impactar que áreas? Isso está sendo discutido em algum tipo de gestão escolar? Esse período, né, de isolamento social com as escolas fechadas vão ter consequências na aprendizagem dos alunos, né? Que ainda vamos ter alguns anos para superar, né, essas defasagens na aprendizagem. Mas o mais importante é que as vidas foram preservadas, né? E nossos alunos estão bem de saúde, isso que foi mais importante. Eu acho que nesse momento nós não tínhamos como pensar, né, em defasagem de aprendizagem, sim em preservar vidas. E quero destacar também, né, a superação dos professores, né, que não mediram esforços para que esse vínculo entre escola e aluno se mantivessem. Então, os professores se superaram, porque preparar uma aula para o ensino remoto é muito diferente do que preparar uma aula no presencial. As tecnologias também, muitos professores com dificuldades, mas não deixamos, né, que a educação parasse. E o mais importante, como eu já disse, é que as vidas foram preservadas. Bom, Fernanda, eu queria te agradecer pela tua colaboração com a gente, né, da Rádio Uni, e também por todo esse conhecimento que tu tá passando para nós e para os ouvintes, e também agradecer pelo teu trabalho e dedicação como profissional da área da gestão educacional, né, e dizer o quão é importante esse papel que tu cumpre, e te desejar uma boa sorte em toda a tua carreira, né, principalmente no resto desse ano que a gente está passando. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o Fundeb, sobre a educação e parabenizo a Rádio Uni pela iniciativa. Muito obrigada, Anthony. Agora fiquem com a agenda do mês de setembro e outubro.
Olá, ouvintes da rádio, eu sou o Marcos e essa é a nossa agenda, então fiquem ligados. O prazo para submissões de trabalhos para o 13º CIEP está aberto até o dia 24 de setembro. As categorias para envio são Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão. Para mais detalhes, acesse o site da Unipampa. Não percam o prazo e participem. Dia 27 acontecerá a roda de conversa com o tema Inclusão no Ensino Superior. O evento será via Google Meet e iniciará às 16 horas. O link da sala estará disponível em nossa página do Instagram. Participem! PET Letras irá promover a roda de conversa com a temática Gênero Neutro, com os professores Tiago Santos e Simone Flores. O evento acontecerá no dia 5 de outubro, às 16 horas, via Google Meet. O link estará disponível em nossa página do Instagram. Não percam e participem! O PET Letras está promovendo seu segundo concurso literário. As inscrições iniciaram no dia 26 de julho e vão até o dia 12 de outubro. A premiação para o texto vencedor será de um vale-compras de R$ 200 em livros. O edital está disponível em nossa bio do Instagram e em nosso site oficial da Unipampa. Não percam e participem! Também rolou uma entrevista com a Alana Carvalho, que é professora do Instituto Federal, em que ela nos contou um pouco sobre como vem sendo o ensino híbrido e a autonomia dos discentes. Olá, gente! Hoje nós trouxemos para essa entrevista a professora, doutora, Alana Carvalho. E antes de mais nada, Alana, seja bem-vinda à nossa rádio. E você pode começar se apresentando para os nossos ouvintes? Olá, muito obrigada pelo convite da Unipampa, né, do PET Letras. Fico imensamente feliz pelo convite de vocês. E mais ainda, né, sendo entrevistada aqui pelo Arthur, essa pessoa tão carismática, tão simpática, um professor aí que está antenado, está por dentro, né, das novas tecnologias. Eu já parto do pressuposto que quando vocês fazem ações nesse sentido e viabilizam essas ações, vocês estão abertos. Então, desde já, eu os parabenizo por isso, porque eu acho que isso, mais do que uma destreza tecnológica, é uma postura, é uma atitude, né? E é uma mudança de paradigma. Então, eu sou muito feliz por ver aí esse movimento partindo de vocês. Bom, pelo meu sotaque, acho que deu para notar que eu sou do Ceará, sou nordestina, eu sou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Fui aluna desde o ensino médio dessa casa e retornei agora em 2016 como professora. E para mim é uma honra muito grande poder contribuir com uma instituição pública que também contribuiu para a minha formação. Eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará, sou licenciada em Pedagogia, mestre em Educação e também doutora em Educação por esta casa aqui no Ceará. E participei de muitos projetos, muitos programas relacionados à educação, à avaliação. Tenho aí um estudo muito bacana a respeito da avaliação especificamente, avaliação em larga escala, avaliação da aprendizagem, avaliação de desempenho de professores, porque eu acredito, assim como a avaliação, que a educação ela precisa ter como produto, né? Ela precisa buscar essa mudança de postura, de pensamento, né? Inclusive de crença, né? Então, acredito que a gente evolui quando a gente permite que a educação possibilite para nós mudanças, né? E até mesmo novas expectativas. E para eu poder me apresentar de fato, né? Eu sou uma pessoa extremamente conversadeira. Aqui é conversadeira mesmo, viu? Tô brincando, gente. Eu adoro conversar, então eu adoro trocar figurinhas com as pessoas. Não é à toa que nessa pandemia eu me realizei nas redes sociais, porque eu pude contactar vários professores do Brasil, com a oportunidade do curso do professor Herbert de Tecnologias Digitais na Educação, ainda em 2020. Eu consegui aí alcançar vários colegas professores, né? E para mim foi assim algo estupendo, foi excepcional, sabe? Eu consegui ouvir várias falas, várias experiências de outras escolas, outras regiões, e eu fiquei assim imensamente satisfeita. Eu estou imensamente satisfeita, né? Porque desde a minha graduação, do meu segundo semestre de graduação, eu pensava, nossa, eu queria tanto conhecer a educação no Brasil inteiro, e eu nem tinha noção, né, de que isso poderia ser possível a partir das novas tecnologias, a partir das redes sociais, né? A gente teve um boom dentro da nossa educação
desde os anos 2000. Então, foi assim muito, muito, muito desafiador e ao mesmo tempo que foi muito bacana para mim participar de toda essa transformação, né? Quando você só alcançava regiões saindo de ônibus ou de avião, hoje com um toque, com um clique no celular, você está em outro lugar completamente diferente da sua cultura, do seu clima, enfim, então, muito bacana. E eu sou essa pessoa curiosa, perceberam, né? Viu como eu sou faladeira? Não falei para vocês? Então, essa é a Alana. Eu espero conseguir aí responder as perguntas de vocês e trazer novos ares também para essas caixinhas ambulantes que são as cabeças de vocês. Alana, já estamos convivendo com a pandemia há 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E eu não sei aí na sua cidade, mas aqui no Rio Grande do Sul, em meados de agosto de 2020, as universidades começaram a voltar com as atividades de forma remota. E o que se falava muito na época era na autonomia que os discentes deveriam ter. Então, como você avalia a autonomia dos discentes durante esse período de ensino remoto? Então, aqui no Ceará a gente também teve, né, o isolamento social, então muitas escolas da educação básica estão retornando agora, em agosto de 2021. O Instituto Federal, que é onde eu trabalho, nós ficamos de forma remota, então nós retornamos remotamente meados de julho de 2020, e para nós foi uma mudança muito grande, inclusive dessa cultura do aluno. Então, nós não nos detemos apenas às destrezas tecnológicas, né? Nós adotamos o Google Classroom, mas a gente, óbvio que a gente se preocupou, né? Onde o aluno clica, como é que ele faz, como é que ele envia, e todo esse tutorial tecnológico, mas algo por trás precisou e nos chamou muito a nossa atenção, que foi essa questão da autonomia deles, de ter essa cultura de estudo, que é algo que os nossos alunos eles demoram a ter e a perceber, porque nós ainda temos aquela cultura muito tradicional da passividade de entrega da informação. Né? Então, agora nós tivemos um movimento maior de atividade dos alunos, em que eles precisavam estudar, em que eles precisavam participar das atividades, para que, de fato, a gente conseguisse perceber essa presencialidade deles por meio das redes, né, por meio das tecnologias. Então, a gente não tinha uma internet para todas as aulas serem síncronas e a gente está ali vendo a carinha dos alunos. Muitos não tinham celular, não tinham conexão. Então, o nosso modus operandi, ele girou em torno dessa mudança pedagógica mesmo, né? Então, assim, foi um baque, né? Foi aquele choque de realidade, né? E aí, mas eu acredito que tanto os alunos quanto os professores começaram a perceber que esses papéis, ensino e aprendizagem, eles são distintos, mas eles são interdependentes. Então, ao mesmo tempo que o estudante esperava pelo professor, o professor também estava esperando pela resposta do estudante. Né? Então, houve no começo ali aquela cobrança, e aí você vai fazer atividade, você vai me entregar quando, você está precisando de ajuda, como é que está aí em casa, você precisa de mais tempo, e toda aquela orientação mesmo assim, de pegar na mão. Até hoje a gente tem alunos que eles entram sozinhos, não precisa estar avisando que ele tem que entrar, não precisa estar avisando que horas é a aula, eles estão fazendo de forma autônoma, no horário dele, no tempo deles, fazendo a entrega no prazo. Então, essa autonomia só de operar a cultura estudantil, eu acredito que tenha sido de grande valia, que talvez a gente demorasse aí, sei lá, uns 20 ou 30 anos para conseguir realmente internalizar essa cultura e a gente conseguiu internalizar em tão pouco tempo. É óbvio que não vai ser a melhor internalização feita, né? A gente vai ver pelas pesquisas que virão que muitas coisas vieram aí por conta desse modus operandi. Mas ele já deu uma chacoalhada bem assim dos atores, dos papéis, como eu devo me colocar na sala de aula e mostrar que a aprendizagem ela não é passiva, muito pelo contrário, completamente ela é ativa, né? Então, a autonomia casa com essa aprendizagem que é ativa. Alana, uma das informações que eu retirei do seu artigo, abre aspas, o que os alunos têm a dizer sobre este novo ensino. Uma reflexão sobre a autoavaliação discente no ensino remoto, fecha aspas. Que bem antes da pandemia, o Afeganistão já implementou o ensino remoto por conta das guerras. Então, pensando no futuro,
Você acha que o Brasil deveria adotar essas medidas para não sermos pegos novamente de surpresa? Muito legal essa pergunta, porque nas minhas aulas físico-presenciais eu já comentava, né? Eu digo, oh, gente, será que eu vou estar viva para ver a mudança que vai acontecer na educação com as novas tecnologias? E eu falava para os meus alunos mesmo, será que eu vou estar viva? Porque demora 50, 60 anos, eu não sei se eu vou estar aqui para ver essa história acontecer, né? E daí, pá, acontece a pandemia, né? O boom aí desse vírus horrível, que para a gente foi dilacerador, né? Foi assim, enfim, um evento único na história. E pensando no ensino remoto, pensando que outros países já utilizavam o ensino remoto o porquê deles utilizarem o ensino remoto, né? Eu olhei para o Brasil e vi, nossa, a gente tem tanta possibilidade, a gente tem tanta oportunidade com as tecnologias e muitas vezes aquele aluno ele ficava de fora, muitas vezes aquele aluno ele era surpreendido por vários por múltiplas variáveis que o impediam de chegar até o locus o físico da escola, né? A escola física, né? E a gente já podia estar operando sobre isso há muito tempo, né? Então, quando eu olhei para esse nosso presente, né? Eu vislumbrei que muitas coisas iriam mudar e que uma delas seria essa capacidade de nós chegarmos a todas as crianças. É óbvio, crianças, jovens, adultos, né? É óbvio que eu não estou dizendo que todas vão ter condições de acesso à internet, mas isso fez com que a gente parasse para pensar quais eram as políticas instituídas para que a gente, de fato, olhasse para todos os seres humanos de direitos, direito relacionado à educação, à saúde, à moradia, esses são os básicos, né? Quais as oportunidades deles, de fato, de participarem efetivamente dessa vida escolar, dessa escolarização, né? Porque não vale só você ofertar o lugar, você ter a escola física, mas essa pessoa ela precisa ter um bom desempenho durante a sua permanência ali, né? Então, quantos alunos também não se identificaram ainda mais com o ensino remoto, em vez de terem que ir para a escola física, porque sofriam tanto, era ônibus, era isso, era aquilo outro, e quando chegavam na escola estavam cansados, estavam perturbados, tinham... Enfim, então, assim, muitas reviravoltas o ensino remoto vai trazer para nós, né? Agora, um ponto em comum que a gente precisa pensar justamente nesse lance de não sermos pegos de surpresa, né? Para a gente pensar que as tecnologias elas vêm para nos auxiliar. Então a gente pode até nem ter, né? E aí eu rezo a Deus que não tenhamos uma outra pandemia daqui a 10, 20 anos. Mas e se a gente tiver catástrofes naturais que os alunos eles não consigam chegar à escola, eles vão ficar sem escola, eles vão ficar sem esse desenvolvimento, né? Então, pensar também nas outras possibilidades que já acontecem no Brasil e que muitas vezes elas negligenciavam essa questão do aluno ter acesso, ter o direito à escola dentro do contexto ali em que ele estava vivendo, né? Nós retiramos um trecho do seu artigo em que diz, abre aspas, o contexto de aprendizagem no ensino remoto, no caso, gera dúvidas, incertezas da não presencialidade, do planejamento, da carga horária, objetivos de aprendizagem essenciais, adequação dos recursos didáticos, reorganização do currículo, adequando conteúdos e componentes curriculares à não presencialidade, fecha aspas. Com isso, você como docente de uma instituição pública, pode nos dizer quais foram ou ainda são os pontos positivos e negativos que o ensino remoto trouxe? Então, acho que um ponto positivo foi essa mudança paradigmática de papéis e estrutura da escola tradicional, né, da aula tradicional. A gente meio que inverteu mesmo a sala de aula, a gente trouxe a questão da aprendizagem à tona, a gente começou a questionar sobre isso, muitos professores mudaram a sua didática, a sua metodologia. Então, acho que isso foi um ponto muito positivo, muita formação continuada de professores ali em voga, em todos os dispositivos, celular, computador, notebook, podcast, televisão. Nossa, eu nunca vi um boom tão grande de formação continuada para professores de forma gratuita, né? Outro ponto positivo, essa questão da incorporação da autonomia do aluno, né? Dele perceber qual é o seu papel na escola.
dele perceber, inclusive, que aí é um ponto positivo e um ponto negativo, né? A função da escola na vida dele. É um ponto positivo, porque se a escola estiver fazendo sua função direitinho, significa que ele consegue perceber isso e que ele continua na escola. Muitas vezes, quando a escola ela tem essa função negligenciada, isso se torna um aspecto negativo, porque ele não vai ver para que está na escola, né? Por que ele está lá? Para quê? Então, isso pode ser um aspecto negativo e que trouxe para muitos estudantes também essa reflexão, né? Mas eu estou aqui na escola para quê? Se o mais importante é que eu ajude na sobrevivência da minha família, que eu vá trabalhar, que tal, e aí vem à tona vários aspectos que a gente já trazia dentro do próprio Instituto Federal e dos institutos como um todo, que é essa concorrência que a gente tem da permanência do discente na instituição de ensino relacionada às suas necessidades básicas de sobrevivência, né? Então, é um aspecto negativo porque o ensino remoto ele trouxe isso de forma mais escancarada, né? As desigualdades elas ficaram muito mais sobrepostas. E aí um lado negativo que eu acho que, na verdade, não foi nem o ensino remoto que trouxe, né? Mas foi a investida dos profissionais da educação. Um ponto negativo foi ver que nós ficamos por tanto tempo negligenciados dentro das políticas públicas, verdadeiramente falando, né? A gente teve várias políticas de tecnologias, mas nenhuma, de fato, hoje, elas foram consideradas como políticas de grande produto, né? De um resultado soberano. Por quê? Porque a gente teve várias políticas ao longo dos anos 2000, mas hoje a gente vê que a escola não tinha internet, a escola não tinha como ter um computador, os alunos não tinham internet, às vezes não tinha nem energia. Então, esses problemas foram sendo deflagrados e a gente se perguntou, tá, e o que aconteceram com as políticas públicas que nós tivemos, né? E aí o outro problema é que a gente não dá para só ver o passado, né? Vamos ver o presente e o futuro. E as próximas políticas públicas quais serão mesmo diante disso tudo? Então, eu vejo como um ponto negativo, mas ao mesmo tempo como um ponto positivo, porque isso faz com que a gente chacoalhe os nossos representantes políticos para que eles possam pensar quais são, ou até colocar no patamar ou sobre a mesa, quais são realmente aquelas ações que vão fazer com que os indivíduos eles estejam resguardados nos seus direitos fundamentais. Porque a gente fala da educação, da saúde, da moradia, mas a educação ela está extremamente relacionada com a inclusão do indivíduo dentro de uma cultura digital. Então, se você for parar para pensar, o acesso à internet é o mínimo que deve acontecer, o que o aluno deve ter. Então, a gente já teve esse discurso, a gente já teve uma política para ser implementada nesse sentido, mas a gente ainda não tem internet para todo mundo. E o ensino remoto deflagrou, ele colocou na mesa muita coisa que a gente já vinha, inclusive, até lutando, né? Porque muitos pesquisadores das novas tecnologias, eles já falavam tudo isso que eu estou falando, eles já falavam muita coisa que veio ser incorporada nas formações continuadas de professores, mas eles não eram ouvidos. Por quê? Porque como está aqui no físico presencial, eu consigo pegar meu giz, consigo pegar meu pincel e dar minha aula tranquilo, então eu vou colocar essa tecnologia para frente, não precisa aprender agora, deixa isso para frente, e aí a pessoa vai, né? E como a gente diz aqui, entre aspas, empurrando com a barriga, e aí quando você se depara com a situação dessa, você vê como que você não poderia ter empurrado isso com a barriga, né? Quanto você deveria ter puxado essa necessidade, essa demanda de aprendizagem, que aí você olha hoje, que não é só sua professor, não é só sua estudante, não é só sua gestor, não é só sua pai e mãe, né? É de uma sociedade inteira, e você olha para a sociedade inteira e você vê essa demanda de aprendizagem, essa demanda de inclusão realmente numa cultura digital, né? Então, eu acredito que o ensino remoto ele traz pontos muito positivos para a gente repensar currículo, repensar a função da escola, trazer formação continuada para os profissionais, repensar e, inclusive, reconhecer o trabalho desses profissionais da educação, porque por mais que você tenha uma tecnologia, por mais que você tenha um chip, você tenha internet, você tenha um celular, smartphone, você tenha um software, se você não tiver o acolhimento humano, essa máquina não vai funcionar, né? Porque é o acolhimento, é a forma como o professor ele se coloca à disposição do aluno e ele vai mediando essa aprendizagem do estudante, que realmente essa aprendizagem ela vai ocorrendo. Então, a tecnologia ela é um recurso, ela é um aparato, ela não é o centro,
né? Então, de aspecto negativo, foi isso que eu comentei a respeito da deflagração ainda mais exacerbada sobre várias lacunas que nós já tínhamos no passado e que agora só aumentaram e acrescentaram o repertório, principalmente aquelas voltadas à aquisição mesmo de recursos, de novas tecnologias e de recursos de acessibilidade dentro dessa cultura digital. Ainda sobre o seu artigo, foi observado que em um dos questionários apontou como resposta que os discentes perceberam que acessar as novas tecnologias para o desenvolvimento das disciplinas foram habilidades aprendidas. Além disso, a aquisição da autonomia e a organização coletiva, o desenvolvimento e o aprimoramento de habilidades para o ensino remoto, a troca de experiências, as reorganizações diante dos papéis assumidos, aluna, mãe, esposa, e a adequação ao tempo da disciplina foram pontos favoráveis para o ensino remoto. Então, pensando em uma volta, abre aspas, ao normal, com as aulas presenciais, você acredita que esses pontos são importantes para a continuidade de um ensino de qualidade? Muito, muito, porque você desenvolve, além de você trazer o autoconhecimento, porque você consegue se perceber qual o seu papel social, o que você quer como expectativa, como você assume os seus sonhos, né, as suas perspectivas, você se vê dentro dessa reorganização de papéis, você concebe validar o papel da escola na sua vida, o papel da formação na sua vida, na sua existência, né? Então, isso faz parte de organizar também as suas expectativas. E você traz destrezas que você antes achava que não tinha, ou que você nunca tinha se atentado para elas, que são essas destrezas tecnológicas. Então, por mais que a gente retorne no normal, entre aspas mesmo, né? Porque eu acho que eu nunca vou conseguir voltar ao normal, porque toda vida que eu vejo ou alguém colocando a mão no nariz perto de mim ou espirrando, eu tomo um distanciamento assim sem igual, né? Incomparável mesmo de máscara, né? Eu acho que a gente não vai voltar 100% ao normal, a gente ainda fica com muito receio, mas eu acredito que voltando, né, gradualmente às aulas físico-presenciais, a gente perceba que as tecnologias elas são grandes ferramentas que facilitam a tarefa de casa, você conseguir realmente atender a atividade no prazo, porque está lá no Google Agenda e te dá uma notificação pelo celular, não é só o professor cobrando, não está só no mural da sala de aula. Então, você tem um dispositivo que você carrega no bolso 24 horas que vai te lembrando de fazer as coisas. Então, vai te lembrando até de beber água, né? Tem gente que coloca até para lembrar de beber água, enfim. Então, eu acredito que a gente ficou meio que... A gente fica um pouco... não é nem refém, mas a gente fica dependendo um pouco dessas tecnologias para a gente se manter ali, né, no mundo, para se manter ali socialmente ativo. Então, acredito que quando a gente for retornar físico presencial, como era antes, que não vai ser muito como era antes, né? Lulu Santos como onda no mar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Então, eu acredito que as tecnologias elas vão ter esse papel de auxiliar o estudante retomando sempre o seu papel de autônomo e sempre trazendo para o professor aquela cutucada assim, ó, ei, professor, medir aqui, me ajuda aqui, ó, eu preciso estar ativo aqui, professor, não é só ouvindo o senhor falando o que é o conceito tal que eu vou aprender, não, me ajuda aqui, a gente tem que ter uma prática, a gente tem que ter algo diferente, né, então eu acredito que as tecnologias vão nos servir para a gente, e tudo isso que foi aprendido, né, vão nos servir para que a gente possa retornar de forma mais forte, com certeza. Quais são os principais desafios do ensino híbrido? Ai, meu Deus, geralmente nas minhas formações eu levo para o caráter conceitual, né, do termo ensino híbrido, mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, cá entre nós, acho que é o medo, né, gente? Acho que muita gente está com medo de pegar esse vírus e a variante desse vírus e, meu Deus do céu, então... Eu acho que um dos principais desafios do ensino híbrido, como diretora, né, de ensino da instituição, a gente se preocupa muito com os recursos materiais, se a gente vai ter lá os EPIs, se a gente vai ter as salas, né, com ventilação própria, etc. Mas a gente precisa se preocupar também com o psicológico, né? Como a gente vai retornar, porque na saudade a gente olha um para o outro e a gente se abraça.
Agora, a gente não pode se abraçar, né? A gente tem que manter distância. Mesmo a gente retornando, a gente tem que manter distância. Então, existem muitos desafios no ensino híbrido, né? Um deles é essa questão mesmo do acolhimento, essa questão de como os nossos alunos e profissionais estarão em termos psicológicos, e outras são realmente as variáveis que eu sempre trago nas minhas falas, né? Que é a questão da infraestrutura, a questão de nós entendermos essa mudança de paradigma do ensino híbrido, entendermos esse lugar de protagonista do aluno, entendermos uma cultura de avaliação que não sirva para ranquear, mas que sirva para formar, regular. Entendemos que o currículo, ele é o nosso caminho que a gente precisa seguir dentro da instituição e que vários atores fazem parte desse currículo e eles têm que ter vez e voz dentro dele. Então, os desafios do ensino híbrido são realmente, assim, o nosso trabalho colaborativo para a implementação desse ensino, a nossa esperança de que isso vai dar certo, a nossa vontade de fazer com que isso dê certo, e também a questão da infraestrutura, que muitas vezes está fora do nosso controle, né? Você ter minimamente uma estrutura, tanto na escola, quanto de acesso fora da escola ou em outros espaços da escola, que caracterizam o ensino híbrido, de competência aí de outras instâncias que precisamos, mais uma vez, né, desse trabalho colaborativo. Alana, nós sabemos que muitas vezes os alunos, embora consigam atingir a média, têm a aprendizagem prejudicada por não conseguirem compreender o conteúdo. Então, essa metodologia avaliativa, a autoavaliação, seria do desempenho do discente ou do que ele realmente está conseguindo aprender? O ensino híbrido, ele traz essa nova perspectiva, né, de cultura avaliativa voltada para a autorregulação. Então, a autoavaliação, ela pode ser um instrumento construído individual, pode ser construído coletivamente, dentro de um contrato de aprendizagem. Tem várias formas da gente construir a autoavaliação e ela pode servir para o desempenho do estudante, ela pode servir para a manutenção das condições de estudo do estudante, para as condições, inclusive, metodológicas, didáticas do professor. Então, as questões que vão nortear a autoavaliação, elas precisam não só estarem relacionadas ao conteúdo em si, né? A memorização daquele conteúdo, até porque só a operação cognitiva de lembrar é uma operação cognitiva muito rasteira quando a gente olha para as operações cognitivas complexas, né? Como analisar, avaliar. Então, quando a gente faz questões que trazem ali algumas aptidões, muito mais do que simplesmente lembrar um fato, lembrar um conteúdo, que trazem ali uma opinião, uma postura, uma atitude, reverberam, inclusive, na própria mudança, na reflexão do comportamento e na mudança desse comportamento, são questões que vão se relacionar a essa avaliação, né? Então, do que adianta a gente saber o conceito, um conceito relacionado aí ao trabalho escravo e, na prática, a gente ser submisso a um trabalho de condições insalubres, né? Ou a gente ser, inclusive, pessoas que estão ali coniventes com aquela situação. Então, é algo que a gente precisa melhorar dentro do nosso aparato de avaliação. Para que a gente vai avaliar? Né? Então, quando a avaliação está relacionada à aprendizagem, ela tem que estar voltada para como que eu vou evidenciar essa aprendizagem? O que garante que o meu aluno realmente aprendeu? E aí eu volto para o objetivo de aprendizagem, eu volto para o meu planejamento, não é algo tão simples assim. Então, o ensino remoto, junto do ensino híbrido, né? Eles trazem conjecturas que realmente mudam muitos paradigmas que a gente antes conseguia conviver com eles de formas veladas, né? Ninguém comentava, ninguém falava, ninguém mexia, porque sabia ali o que ia causar. E hoje isso se escancarou, né? Isso se escancarou. Então, o que adianta você tirar um 8 na prova se você acabou de perder teu pai, cara? Então, é um lance assim meio louco, né? Que passa pela tua cabeça que você fica... Meu Deus do céu, né? O que adianta eu me preocupar com uma prova se aqui na minha vida real, né? Na minha vida, a minha existência, ela tá por um fio.
Então, eu acredito que a mudança na avaliação, ela prediz justamente a sua finalidade. Então, se eu olho para a aprendizagem do estudante, aí quando eu olho para a aprendizagem, eu olho para todas as suas variáveis, inclusive para o acolhimento, né, psicológico desse estudante, e eu não estou dizendo que a gente tem que ser psicólogo, não, tá? Quem é professor, quem é professora que está me ouvindo, não estou falando isso, não. Estou falando que a gente tem que ter uma empatia, a gente tem que olhar, tem que ouvir o outro, e quando a gente sabe que não tem condições de lidar com aquele outro, com a dor do outro, com o problema do outro, a gente recorre a profissionais que tenham condições de fazer isso, né? E isso está relacionado ao processo de aprendizagem. Então, se o aluno não está bem, ele não vai aprender. Então, se ele não vai aprender, eu vou avaliar o quê? Né? Então, tem que ter esse raciocínio. Então, para que a avaliação ela não seja o reflexo de um desmoronamento meio que humano mesmo do indivíduo, ela tem que ser uma avaliação centrada numa aprendizagem possível, numa aprendizagem realmente que aconteça ali diante daquelas variáveis, né? E aí a autoavaliação, ela é uma forma da gente pensar justamente para o aluno ir se regulando, inclusive porque a gente teve normativas a nível nacional que nos proporcionaram essa flexibilidade, né? Você ter um currículo contínuo, você não ter a contabilização de todos os 100, 200 dias letivos. Então, nós tivemos possibilidades de ingressarmos com instrumentos que os nossos estudantes eles sentissem. Bom, isso serve para me ajudar na aprendizagem. Isso serve para que eu não seja comparado com o João, a Maria, o Carlos, não. Isso serve para que eu seja comparado com a melhor versão que eu posso ser de mim mesmo. Então, isso aqui que o professor está fazendo está servindo para justamente responder à minha expectativa do porquê eu estou na escola. Está vendo que é uma coisa junto da outra? Não dá para a gente fazer isso separadinho, não dá para a gente, né, trazer esse cartesianismo todo para dentro da nossa prática. É óbvio que a gente tem que entender tudo isso para juntar na globalidade, mas quando a gente traz uma autoavaliação, por exemplo, ali a gente já está colocando como que a gente acredita na aprendizagem e o que a gente acredita mais, se é só no repasse da informação ou se é realmente na evidência de que aquele indivíduo ele consegue reconhecer aquela informação para uma mudança muito mais contextual, uma mudança muito mais praticável dentro do seu contexto social. Para finalizar, então, a nossa entrevista, no seu artigo, você fala que a autoavaliação é um desenvolvimento importante para o discente, mas que muitas vezes ficamos presos nas avaliações somativas. Nos tempos em que vivemos hoje, em que o estudante muitas vezes acaba cedendo à pressão da universidade, você não acha que essa autoavaliação seria mais prejudicial do que positiva? De fato, a gente muitas vezes cede, né, à pressão das avaliações somativas, que é aquelas que têm o resultado, né, as que têm produto, né? Mas, olha, a gente vive, né? E acho que ano passado foi um ano de muitas incertezas. Esse ano a gente até consegue pisar no chão de forma mais firme, né? Falando no sentido figurado da coisa, mas foi um ano de tantas incertezas, de tantas reflexões, né? Que eu acredito que muitos alunos, muitos estudantes, eles, inclusive, eu falei na função da escola, mas inclusive no papel da universidade também, né? Parar para pensar, poxa, qual é o profissional que eu estou formando, né? Qual é o profissional que eu vou ser, né? Eu vou atuar onde, como, para quê, né? Em tempos de pandemia, como eu atuaria dentro dessa profissão? Nossa, foram tantas interrogativas, tantas reflexões, tantas perguntas, que eu acredito que esse cenário, apesar de ter sido um cenário muito frágil, né, para nós, foi um cenário de grandes descobertas, foi um cenário que a gente começou a pensar, inclusive, na organização curricular de alguns cursos, na metodologia de alguns cursos, na incorporação de alguns recursos. Então, poxa, cara, eu sou do Instituto Federal, então eu tenho esse lance, né, da pesquisa, da extensão, do ensino, e aí você fica perguntando, eu vou fazer o quê? Eu vou pensar numa aula que seja mais interativa, que eu tenha mais acolhimento com o meu aluno, que eu chegue a todos os alunos,
ou eu vou parar para pensar, que eu estou falando como professora, tá? Ou eu vou parar para pensar aqui se eu consigo, e em que nível eu vou obter aqui o Qualis A1 da revista tal. E eu falei, cara, desculpa o termo, né? Mas vou deixar de escanteio. Eu ia falar um termo, vou falar não. Deixa de escanteio aqui essa revista, porque meus alunos são mais importantes, né? Eu estou lidando com ser humano, eu estou lidando com vida, eu estou lidando com vidas devastadas, eu estou lidando com pessoas que estão sem perspectivas, né? Enquanto eu posso olhar para uma possibilidade, eu posso pensar dentro de um dado equilíbrio mental que eu ainda tenho, então eu vou escolher por estar com os meus alunos, eu vou escolher trazer essa humanidade para mais perto deles, né? Porque, de fato, a gente essa questão, né, da pressão da universidade, essa pressão da produtividade, essa pressão que a gente tem de sempre estarmos ativos, de sempre estarmos produzindo, de sempre darmos uma resposta. Então, isso para nós entrou assim meio que num desequilíbrio, né? Porque a gente estava incerto de muita coisa, incerto de tudo praticamente, né? Muitas vidas foram ceifadas, né? E como que a gente fica no meio de tudo isso? Então, nesse momento, eu acho que a avaliação, por isso que eu defendo bastante a autoavaliação, ela é um processo em que nos cabe, porque a partir do momento que o aluno ele consegue entender como ele está, ele também consegue comparar o seu valor diante de determinada atividade que ele produziu. Então, as minhas atividades avaliativas, elas sempre tinham questões no sentido, como que você avalia a sua leitura? Como que você avalia o seu entendimento? Você avalia que existiram variáveis que te impossibilitaram de fazer a leitura, de entendimento, né? Então, eu sempre vou fazendo essas perguntas e que isso vai somando aí em pontos, né? Vai somando numa espécie quantitativa da nota, para que esse estudante ele possa ver que toda a caminhada, todo o trajeto dele não é reflexo simplesmente do que ele consegue reproduzir do que eu falo. É reflexo de quem ele é reflexo de como ele se forma, né? Hoje, quando você vai olhar para as dezenas de postos de trabalho que tem no mercado, você percebe que muitas pessoas, elas são ou demitidas ou elas são empregadas pela forma como elas veem um determinado problema, como elas veem uma situação problemática, elas não têm aquele olhar, vou chamar entre aspas, viciado, né, de seguir um protocolo, mas elas olham para o todo e elas têm que ver qual a melhor posição elas vão tomar ali para que possa incidir em menos prejuízos em vários fatores, e não só na questão do insumo, não só numa questão de custo financeiro, mas numa questão de alterar vidas, de alterar, inclusive, meios de sobrevivência. Então, assim, é algo que a gente precisa parar para pensar, sabe? A respeito de como a gente vai caminhando com a nossa disciplina e como que a gente vai trazendo para essa disciplina, para o componente curricular, para o conteúdo, para a unidade temática, o que quer que seja, como a gente vai trazendo esse ar de formação profissional, de formação para uma prática social, de formação para a cidadania. Então, a todos aqueles temas transversais que a gente conversava desde os anos 90 dentro dos parâmetros curriculares nacionais, que hoje eles incidem muito facilmente visualizados na BNCC, eles são temas transversais que a gente está sentindo na pele. A gente está sentindo na pele isso, a gente está vivendo isso, né? E quantas vezes a gente deixou isso de lado porque a gente precisava que o aluno ele fosse, né, uma enciclopédia ambulante, um Google ambulante, né? E aí a gente deu mais valor a essa questão dele saber a informação do que ele resolver e ter um olhar sobre toda a situação, trabalhar colaborativamente. Se ele não tem a informação, ele vai buscar quem tem a informação de modo a trazer instrumentos intelectuais para a resolução daquele problema. Então, a universidade precisou, eu acho que ela precisa sempre repensar a sua prática e sempre repensar a sua forma, parece uma redundância, né? Mas a sua forma ou a sua forma de trazer a formação profissional para os indivíduos, né? Adequar essa pesquisa, esse ensino e essa extensão de uma forma que haja integração e de que a gente realmente olhe para a nossa cidadania, né? Porque tudo isso que a gente faz, todos os caminhos que a gente percorre, tudo que a gente vive, é para que a gente possa ter uma sociedade melhor,
né, para que a gente possa ter uma sobrevivência mais qualitativa. Então, no fim, né, no fim, a gente percebe que todos nós temos um ponto que nós queremos chegar em comum, né? Então a gente sempre precisa se perguntar até que ponto eu consigo ter uma flexibilidade, até que ponto eu consigo trazer para o meu estudante, trazer para a minha prática docente recursos, práticas, ações, em que essa caminhada seja uma caminhada prazerosa de aprendizagem, seja uma caminhada de esforço, obviamente, mas nunca seja uma caminhada punitiva, uma caminhada de uma caminhada de. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas eu vou usar, que é uma caminhada de deixar várias pessoas para trás, né? Não, mas que todos nós conseguimos seguir, que a gente siga nesse caminho dentro das nossas potencialidades, dentro das nossas especificidades. Então, acredito até que a autoavaliação ela traz para a gente esse cenário realmente de inclusão, né? De inclusão social e não simplesmente de uma nota, de um ranking, de um conceito, né? Mas de fato de uma humanidade que a gente precisa. Com certeza, Alana, com certeza. Nós, da rádio, nós agradecemos por tu estar aqui com a gente, né? Foi muito gratificante tu nos conceder essa entrevista. Obrigada, Arthur. Obrigada, o PET Letras aí da Unipampa. Estou à disposição. Se vocês tiverem gostado, quiserem trocar figurinhas comigo, eu estou lá no Instagram, @profa.alana. Estou com um canal no Telegram que todos os dias eu posto algumas respostas para algumas perguntas de professores, de estudantes em formação, que é o @profexplica no Telegram. E tô também com alguns vídeos aí no YouTube. Não tem muita coisa, não, mas tem uns tutoriais, tem umas reflexões, tem algo bem bacana por lá. Porque eu acredito que a gente tem que se fazer presente, né? E a gente não se faz presente só no físico presencial, a gente se faz presente trazendo aí as nossas discussões, as nossas reflexões, dando espaço, tendo voz, dando voz. E parabéns pelo programa de vocês, parabéns pela iniciativa de vocês e espero contribuir com vocês no que for necessário, tá? Um forte abraço para vocês e fiquem todos bem. Agora, fiquem com a leitura do texto Amor Não Correspondido, de Marta Medeiros, feita pela bolsista Maria Carolina. O amor não correspondido, Marta Medeiros. O que nos fazem amar ganham beijos, mas o que nos fazem sofrer nunca são esquecidos. Quem fala de amor corre o risco de abusar de frases feitas, recorrer a clichês, tornar-se chatos como alguns poetas, quando não estão escrevendo, costumam ser. Se falarmos de amor que sentimos, os outros pouco se interessam. Se falarmos de um amor alheio, especula-se. Se falarmos de um amor universal, teoriza-se. Que o amor existe é sabido, mas ele tem uma forma, um cheiro, uma cor, uma importância diferente para cada pessoa. Ninguém ama da mesma maneira e não se sente duas vezes o mesmo amor. Mudam os protagonistas, mudam os sentimentos. O amor, ninguém sabe o que é, apenas intui-se quando se aproxima. Só um tipo de amor é capaz de ser compreendido por todos os habitantes do planeta. Um amor que não se apresenta igual para todos. Um amor que trazemos no rosto, na postura do corpo, nos quilos perdidos. Só o amor é reconhecível, o amor não correspondido. O cinema, as novelas, o teatro, a literatura, até as revistas de fofocas, todos se alimentam dessa fonte. Alguns tratam o amor não correspondido como uma ferida prestes a ser curada por outro amor. Outros tratam o amor não correspondido como uma neurose cultivada dia após dia, como um grito de socorro permanente. Outros simplesmente dão pouca relevância ao seu amor não correspondido. Convivem com ele como se convivem com uma verruga ou uma cicatriz de infância. Tocam os seus dias como se tivessem nascido assim, já marcados. Tratam o amor não correspondido como um defeito congênito. É só ligar a TV no jornal para amenizar a própria dor. Lá está a dor de quem perdeu sua casa, os seus móveis numa enchente, depois de anos de luta para construir um lar. A dor de quem tem um filho sequestrado, a dor de quem teve todas as suas economias presas num banco,
e todos os seus sonhos adiados. A dor de quem ficou dias numa fila em pé sobre a chuva para receber um salário mínimo, a dor de quem perdeu o emprego, a dor de uma guerra, a dor de uma cirurgia mal feita, dores coletivas reconhecidas em cartório. Já o amor não correspondido não permite estatística, nem manchete de jornal, não vira notícia, não recebe ajuda da Cruz Vermelha, da ONU, da Anistia Internacional, não provoca passeatas, não interrompe mandatos, não gera misericórdia, por ser assim, secreto, não é convocado a dar depoimento. O amor não correspondido não pode ser fotografado. A dor, a dor do amor não correspondido é diferente, é íntima, impiedosa, também conhecida como rejeição. Atinge homens e mulheres de qualquer idade, raça ou orientação sexual. Todos são grupos de risco. Há pouco a fazer. Outro amor prescrevem os psicólogos, geralmente funciona. Dar tempo ao tempo também é um bom remédio. Viagens, mudanças de visual, um esporte, um hobby, toda distração é bem-vinda. Enquanto buscamos forças para reagir e dar à luz a uma nova pessoa, com amor próprio refeito. Mas venha de onde vier essa pessoa renovada, ela sempre cultivará dentro de si uma sombra para ali se esconder da própria alegria reencontrada. Entre todos os elogios que recebemos, é de quem nos criticou que lembramos com frequência. Esquecemos em 3 dias as palavras amáveis de um amigo, mas não esquecemos uma mágoa antes que se passe uma década. Dos nossos algozes sabemos de cor os nomes dos rostos, o tom de suas vozes. Os que nos fazem amar ganham beijos, mas são os que nos fazem sofrer que serão para sempre recordados. O amor não correspondido vive essa triste sina, ter a sua dor prolongada, revivida, fantasiada. É um amor de mão única. É como jogar uma bola para o céu e ela desafiando a gravidade desaparecer. Impossível não ficar ali esperando ela voltar. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. E se vocês quiserem saber mais, acessem as redes sociais do Pet Letras e nos acompanhem nas redes sociais. Até mais!